Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje dia 28 de agosto, mais um DR Sem Filtro começando. E hoje nós vamos falar sobre EB2NIW, principais dúvidas, as principais perguntas que chegam aqui no escritório ao longo de tantos anos trabalhando, tanto tempo fazendo, tentando transformar o sonho americano de brasileiros se tornar realidade. Então nós reunimos algumas perguntas, inclusive de internautas também que deixaram, que com frequência deixam suas perguntas nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do EB2NIW. Vamos lá, esperando o nosso querido Ricardo Calazans entrar aqui em nossa live. Agora são 8 horas e 37 minutos, olha aí. Vamos lá, Ricardo está chegando aqui, só um minuto. Convite enviado com sucesso. Muito bom dia para quem está chegando. Olha aí. Bom dia, Tudo bom, querido? tudo ótimo, e você? Tudo bem? Mais um dia que Deus nos dá a graça de desfrutar, né? Amém. Só ajeitar um pouquinho aqui a posição da câmera. Querido, hoje vamos falar sobre o EB2NIW. Aliás, vamos falar sobre o EB2 e esclarecer para as pessoas de uma vez por todas que assunto, que NW é esse aí, né? Quando surgiu e do que se trata. Que o EB2, originalmente, quando nasce em 1990, ele é antigo, ao contrário do que muita gente pensa. O EB2 ele foi criado em 1990. Lá se vão 35 anos. Então, ele nasce como EB2. E somente, Ricardo, você sabe disso, somente em 2016 nós temos o incremento do NIW. E a gente vai explicar, vamos falar bastante sobre esse processo que conduz, em caso de aprovação, ele é uma jornada para o Green Card, né? E temos, ao longo de tantos anos trabalhando com isso, é uma, é uma reunião de perguntas, de dúvidas, de questionamentos, e que nós não temos o dia inteiro para fazer isso, mas separamos aqui um tempo para a gente trazer essas perguntas mais frequentes, esses questionamentos, e também as pessoas que estão ao vivo aqui podem acompanhar, que estão acompanhando, podem enviar suas perguntas também. Então, para a gente dar a largada aqui, Ricardo, o EB2 ele é uma jornada para o Green Card, Sem dúvida nenhuma que é. mas ele é chamado de visto. É, Ele não é um visto estampado no passaporte, não? não, não é. Ah, O não. EB2, no meio do caminho, você vai ter um visto estampado no passaporte, se você fizer um processo consular, que é o visto de imigrante. Por que o visto de imigrante? Porque você precisa de uma autorização para entrar na América, oficial, quando você faz o processo consular, para você, assim que chegar nos Estados Unidos, iniciar o processo de recebimento do Green Card. Então, se você estiver no país de origem e solicitar o EB2NW, aplicar para o EB2NW, nessa jornada, no final dessa jornada, você vai receber no seu passaporte um visto de imigrante, que não é o EB2 não é visto. E nesse visto, que é um visto de imigrante que tem validade de 6 meses, você tem esse período para ingressar na América de modo oficial, para quando você chegar no aeroporto, no oficial do CBP, ele pegar, olhar o seu passaporte, que tem esse visto estampado, pegar o Visa Packet, que é um envelope, que na tua entrevista eles vão entregar e vão informar, vão orientar a você não violar, não abrir esse pacote, não abrir esse envelope, que vai ser violado, vai ser aberto por esse oficial no seu porto de entrada, vai lhe dar as boas-vindas e você vai receber o seu green card. Então,
do começo, na hora que a gente faz a aplicação do I-140 até você finalizar, o final é o recebimento do green card. Então não existe nenhum momento no meio do caminho onde você vai receber um visto chamado EB2. Não. Se você fizer um processo consular, tem um visto no meio do caminho, chama-se visto de imigrante, para você entrar na América oficialmente. Se você está fazendo um ajuste de status, você não recebe visto nenhum. Entendi. Bom, já tem pergunta aqui, ó. O Alex, muito bom dia. Bom dia para nossa querida Jan, que acabou de entrar aqui. A minha questão é: eu estou já fora do Brasil desde 2006. Vivo em Luxemburgo há 12 anos, mas eu estava querendo migrar para a América. Será que tem alguma facilidade? Bom, Não, e aí, facilidade não cara? tem, não. O fato de você morar ou ser um Hum. cidadão de um país que seja diferente do Brasil, para você conseguir fazer a aplicação do visto EB2. Não existe nada que você tenha que seja uma vantagem em relação a outros países do mundo, para especificamente o visto EB2NW. Né? Não tem nenhuma vantagem em se morar em Luxemburgo, não. O que poderia é você aplicar o visto E2, onde Luxemburgo faz parte do Tratado de Comércio e Navegação com a América, que é um outro visto diferente. Partindo do princípio que ele tenha a cidadania, né? Não basta Não é morar. só residir, tem que tem que ser cidadão de um país, aí sim é cidadão, né? O visto, a loteria do Green Card, o Brasil faz parte de uma lista diferente, a loteria não tem nada a ver com o fato de o país estar ou não no Tratado de Comércio e Navegação com a América. A loteria do Green Card tem 20 países que nos últimos 5 anos, mais de 50 mil pessoas que nasceram nesses países não podem aplicar para loteria por conta disso. Então, mesmo que você tenha cidadania, e lá no visto E2, na linha lá onde explica as exigências do visto E2, significa você ter a cidadania. Poder aplicar para o visto E2 é o suficiente você ter a cidadania. No caso da loteria do Green Card, é onde você nasceu. Então, mesmo que você seja cidadão, torne-se cidadão de um país do tratado, mas você tenha nascido no país onde faz parte essa lista de 20, você não pode aplicar para a loteria. Então, o que o Douglas está dizendo é que essa pessoa que está fazendo essa pergunta para a gente e fala que ela, em Luxemburgo, ou estar em Luxemburgo, ela teria alguma vantagem? Para um visto EB2, não. Para um visto E2, somente se você estiver, de fato, como cidadão deste país. Para o visto E2, não para o EB2NW. Bom, a Maria de Nazaré Carvalho, querida, muito bom dia. Quanto tempo leva a aplicação do visto? E aí o restante não, a gente não consegue ler. Bom, quanto tempo leva a aplicação de um EB2? Bom, a gente tem que considerar, deixa eu responder essa, a gente tem que considerar o tempo de construção, de montagem do processo. E aí vai depender do cliente, vai depender do peticionário, do tempo em que ele vai também juntar documentos, porque é importante esclarecer que ao contratar um escritório que vai cuidar do seu processo imigratório, especialmente hoje o tema é EB2 ou EB2NW, é bom esclarecer que qualquer que seja a sua escolha, ou fechando com conexão ou com qualquer outro profissional ou escritório, você vai ter que colocar a mão na massa. Você vai precisar atuar, pelo menos na fase inicial, você vai precisar atuar. Por quê? Sem documentos, a gente não consegue concluir o processo. A gente pode até começar o processo, uma boa estratégia já definida, a gente já começa a escrita de business plan, já começa a escrita da petition, mas eu não consigo concluir isso sem documentação. E documentação, eu não tenho como ir na sua casa, revirar suas gavetas, né? A gente não tem como buscar nas suas pastas, né? A gente não tem como ir lá no seu escritório, revirar suas coisas, seu armário,
para buscar os documentos. É você quem precisa reunir esses documentos. Sem esses documentos, não existe a menor condição de concluir o processo. Então, esse tempo de montagem, de construir o processo, vai depender muito da agilidade de quem está montando isso com você, de quem está trabalhando isso com você ou para você, e você, a sua agilidade, a sua, a, o seu desempenho, a sua dedicação nessa fase de juntada de documentos. Muita gente diz, eu não tenho tempo. Não, você tem que encontrar esse tempo. Administre melhor o seu tempo, porque o tempo está aí, está disponível. Mas eu não consigo. Consegue, claro que consegue. À noite, você pode fazer isso depois do teu expediente, você pode separar seu final de semana para fazer isso, né? Um sábado, um domingo, alguns finais de semana. Se durante a semana, em horário nenhum, você consegue fazer isso, então que faça nos finais de semana. E se precisar, faça por 2, 3, 4, 5 finais de semana seguidos, mas faça, porque é muito importante. Então, essa construção do processo, o tempo, time, vai depender de uma força-tarefa sua e nossa, certo? Bom, depois que construímos, montamos o processo e adjudicamos e protocolamos o processo junto ao IOSAS, esse tempo de espera hoje para um EB2NW, até a entrega do Green Card, estou falando da data do protocolo até a entrega do Green Card, a gente está falando aí de aproximadamente 2 anos e meio. Segundo o Visa Bulletin, vamos aqui para dados oficiais, o Visa Bulletin de setembro, tá? De setembro de 2025, que já foi anunciado pela imigração, eu cliquei aqui para abrir, mas é assim mesmo, esse site, essa página, ela é tão acessada que ela demora um pouquinho para carregar. E aí nós encontramos aqui na tabelinha do Final Action Date. O que é isso? O que é Final Action Date? É a data de ação final da imigração. Que ação final é essa? É a entrega do Green Card, tá? É a ação final, é a admissibilidade. Você pode já ter passado, inclusive, pela elegibilidade. Aliás, o Final Action Date só acontece se você passou pela elegibilidade. Passou pela fase de elegibilidade, então a admissibilidade começa. Essa fase de admissibilidade, em tendo a sua aprovação, começa o processo ali, que não demora, um processo rápido, de entrega de confecção do Green Card e pode levar aí 60 dias. Então, eles enviam para sua residência nos Estados Unidos, se for um processo de ajustamento de status, eles mandam para sua residência. O Ricardo já explicou, se for um processo consular, você vai chegar nos Estados Unidos com um stamping, um adesivo, um visto provisório de residente permanente com validade apenas de 6 meses, que é só para você se organizar no Brasil e partir a América com a sua família. Chegando nos Estados Unidos, em torno de 60 dias, você recebe o seu green card na residência já americana. Bom, essa data, esse Final Action Date, essa ação final da imigração, está com hoje, a data hoje, deixa eu ver aqui, 1º de setembro de 2023. O que significa isso? Um dia, Ricardo, vamos fazer uma live só para falar de Visa Bullet? Vamos, é um tema muito. Caramba, tem muita É um tema dúvida, né? complicado, inclusive para nós, né? É A gente complicado. entender e fazer cálculo e conta em cima do que está determinado no Visa Bulletin não é fácil. Então, é importante a gente Primeiro, falar só sobre isso. só sobre isso. 1º de setembro de 2023 indica o seguinte, que a imigração está entregando o Green Card agora, está trabalhando para Iniciando, entregar né? o seu Green Card, está trabalhando para entregar o Green Card para pessoas que aplicaram antes dessa data. Até esta data, 1º de setembro de 2023. Então a gente tem que fazer continha. 1º de setembro é logo ali. Acho que é depois de amanhã, não é isso? Enfim, 2 anos. Está demorando cerca de 2 anos. Pode demorar até um pouquinho mais, como eu disse, essa fase ali de admissibilidade pode demorar um pouquinho, então um pouco mais de 2 anos, vai, para você pegar o seu green card. Então,
existe um tempo de montagem do processo que você tem que considerar e existe um tempo de processamento. E a gente está falando, Ricardo, de um processamento normal. Se a gente tiver uma RFI, uma RFE, o que que é uma RFE, Ricardo? RFE é Request for More Evidence, ou solicitação de mais evidências, quando o seu processo entra numa análise mais profunda, quando aquele oficial de imigração tem algumas dúvidas, ele está tendendo a aprovar o teu caso. Então, uma RFE não é o fim do mundo, muito pelo contrário. O próprio nome está dizendo, e no documento RFE ele já começa a discorrer sobre o assunto. Queremos aprovar, mas precisamos de mais evidências para ir nesse sentido da sua aprovação e não negativo. Então, essa RFE é uma solicitação de mais evidências que a imigração está pedindo para que eles consigam concordar conosco, com os nossos pontos de vista e aprovar o caso de vocês. Quando há intenção já de negar, é outro documento, Ricardo? É uma NOID, que é uma intenção de negar. São quatro cenários. Aprovação direta, approval notice. Denial, que é a negativa direta. Aí você tem o outro ponto positivo da história, que é a RFE, que é uma tendência de aprovação, e a NOID, que é uma tendência de negativa. Essa NOID, inclusive, já recebemos pouquíssimas, e uma delas, algumas, na verdade, não foi uma só, não, já revertemos. Então, numa eventual tendência de negativa pelo oficial de imigração, ele está falando, eu vou negar. Você tem uma última chance aí para tentar me convencer do contrário. Nós fizemos isso e conseguimos, aprovamos o caso de alguns clientes nossos que tiveram essa tendência de negativa. A Manu está dizendo aqui, Ricardo, que muitas pessoas acham que o Web2NW é só para cientista ou pesquisadores. Quais são os maiores mitos sobre esse visto que vocês gostariam de esclarecer hoje? Se o Isso é uma pergunta de EB2NW jornalista, né? Se o EB2NW fosse só para cientistas e pesquisadores, o que que a gente vai falar para os nossos clientes que são tosador de cachorro, fotógrafo, vendedor de sapato, professor de educação física de escola primária, Você é muito auxiliar de laboratório? preconceituoso. Não, você é muito preconceituoso. E agora vai começar a DR aqui. Porque, como não é um cientista, o nosso querido Groomer, ele é um O cientista cientista do da pelo. tesoura. Desculpa a brincadeira, gente, mas é porque não é só para cientista, para pesquisadores. Já O ouvi dizer que é o EB2, visto para Einstein, o visto para gênio. Não é o EB1, estou falando do EB2, hein? Não é do EB1. Muita gente vem vindo falando. Por quê, gente? Por que que a gente tem essa experiência? A gente aqui ouve, né? E a primeira ponta, o primeiro contato que a pessoa recebe da empresa é o contato do departamento comercial, que começa lá das campanhas, depois vem até o SDR, que é o primeiro filtro dos colaboradores que a gente tem fazendo enfim, a comunicação com as pessoas que vão fazer perguntas variadas para identificar se você tem de fato o perfil para você conseguir minimamente aplicar um visto EB2NW. Então, tendo esse perfil, você chega na Conexão Américas numa reunião de análise de perfil, onde essa reunião vai identificar. Na verdade, essa análise de perfil já foi feita pelo SDR. O que a gente vai explicar nessa reunião comercial com você que já foi filtrado, você que já foi identificado como uma pessoa que minimamente é elegível, é a explicação detalhada, de forma bastante minuciosa, dividindo e compartilhando a tela da imigração para que todas as dúvidas que a pessoa tenha sejam sanadas. Eu acho muito legal e falo para muita gente que eu gosto muito do desafio quando a pessoa tem, às vezes, 4, 5 diferentes argumentos ou diferentes opiniões do mesmo tema. E vou e desafio a pessoa. Eu posso ter até o sexto argumento, a sexta opinião diferente, mas não é o Ricardo que vai te convencer. Eu não faço nada em relação a tentar convencer uma pessoa, porque esse argumento que ele já recebeu, essas opiniões que essa pessoa já recebeu, foram opiniões divergentes, e como eu disse, às vezes 5 opiniões divergentes, não é incomum, é bastante comum ouvir várias pessoas falando coisas diferentes, e aí quando fala com a gente, ela define, ela acaba com essa dúvida, não porque nós somos os melhores que os outros, porque nós estamos determinando,
nós estamos mostrando e contra fatos, não argumentos, a gente gosta muito de falar essa frase, é uma velha máxima, na verdade é uma realidade, porque onde estão os fatos? Na fonte original. E aonde está a fonte original? No site oficial do governo americano, dentro do link do portal da imigração. Então, se eu mostro a informação que está descrita no portal da imigração, que dúvida a pessoa vai ter? Qual é a, diferença entre o que ela ouviu para o que eu estou mostrando, não o que eu estou falando, para o que eu estou mostrando. Tá? Então aí acaba toda e qualquer dúvida. E por Deixa eu só falar falar em. uma coisa antes, Douglas, Claro. porque a gente estava falando, e vamos voltar aqui no tema também, para a gente não se estender muito, para a live não ficar como ficou ontem, né, grandona. É, a questão do EB2, né? O EB2 foi criado como o EB2, a nomenclatura EB2 foi criada lá com o Jorge Pai, né? George Bush pai, em 1990, mas ela já existia em 1965. Então, as categorias EB, do jeito que elas são, nomenclatura EB1, 2, 3, 4 e 5, elas são hoje consideradas EB1, 2, 3, 4, 5 desde 1990, mas elas já existiam como categorias de preferência. Normalmente era a terceira categoria e sexta categoria. A terceira, profissionais, cientistas, artistas de habilidade excepcional, e a sexta preferência para trabalhadores não qualificados em áreas com escassez. Então, era normalmente o que se fazia. Então, era uma prática já de muitos anos, de quase 60 anos, quase não, 60 anos praticamente, né? Da América necessitar de pessoas qualificadas, de profissionais qualificados imigrantes, e em 1990 houve aí a determinação e a organização dos vistos como estão hoje. Inclusive, o NW também foi concebido nessa data, em 1990. A lei de 1990 não só colocou como regra todos os vistos nessa categoria EB1, 2, 3, 4 e 5, como também o interesse nacional, isto é, o National Interest Waiver, esta palavrinha waiver, também foi concebida nessa mesma data, de 1990. Mas, como o Douglas falou, em 2016 houve um caso preponderante chamado caso Danazan, onde, naquela ocasião, um imigrante indiano, né, um aplicante para o visto EB2, que chamava-se Danazan, chama-se Danazan, ele não morreu, chama-se Danazan, estava aplicando o visto EB2. Aí, no meio da aplicação do visto EB2 dele, a imigração falou: tá bom, Danazan, cadê a empresa americana para te contratar? Falou: opa, como assim? Eu sou um empresário de sucesso, faço isso na Índia, que é um país subdesenvolvido, é um país com muitas dificuldades, muitos obstáculos, muitos problemas. Então, se eu tenho sucesso e tive sucesso durante 30 anos com as minhas empresas na Índia, eu vou abrir essa mesma empresa usando a mesma receita de sucesso que eu fiz na Índia, com uma facilidade muito maior, porque eu não vou ter os obstáculos que eu tenho na Índia em relação à realidade do mercado americano. Então, o caso Danazar foi o caso que, de fato, consolidou os três prongs. Então, quando a gente fala de três prongs, foi por conta da jurisprudência que o caso The Matter of Danazar foi instituído, facilitando o NW como ele é hoje. Né? Então, hoje temos três prongs, inclusive quando a gente recebe RFE em relação a isso, toda RFE que fala do NW fala do Matter of Danazar, né? Justificando e explicando o que aconteceu naquela época, em 2016, quando o Danazar estava justificando, estava falando sobre as suas vantagens em ter uma empresa, né? Ser um empreendedor de sucesso na Índia, com os três prongs, a facilidade, então, veio com uma facilitação para que você, como um aplicante, ao justificar, a argumentar ou a exigir que você queira aplicar um visto EB2 sem a necessidade de um sponsor, que é a palavrinha National Interest Waiver, essa letrinha, essa palavrinha no final de waiver, a tradução do inglês para o português é dispensa, dispensa justamente do sponsor, que é o patrocinador, uma empresa americana que vai contratar para você, e se você não tem essa empresa americana, a gente aplica essa ferramenta de National Interest Waiver, de NIW,
Mas para que isso seja validado, para que a imigração aceite os nossos argumentos de waiver, eles precisam ser convencidos quanto ao interesse nacional. Então, o NW é justamente a ferramenta que os aplicantes usam quando não tem uma empresa americana para contratá-los, e para validar isso, esse pedido de waiver, para que eles aceitem essa solicitação, que o aplicante é uma pessoa que, independentemente de uma empresa americana, vai aplicar para o visto EB2, tenha ou convença-se que o que ele fazia no país de origem vai ser interessante para a América. Ricardo, tem mais perguntas aqui. A Raice ou Raíce, não sei, desculpa, querida, não sei se é Raice ou Raíce. Provavelmente Raice. Ela tem uma pergunta, fica com a gente, que no final a gente volta nesse tema, que é a idade do filho, que completa ou já completou 21 anos. Isso é um tema bem interessante, a gente volta já já com isso. Deixa eu só seguir aqui com os critérios, Ricardo, porque essa vai responder a pergunta da Mia. Eu não sei se é Mia. Não, Miarte Hall. Na Bom verdade, é dia. o Hélio Almeida Santos. Ah, então, Hélio, bom Hélio, dia. Hélio Almeida Quais Santos. são os requisitos para o visto caso a pessoa seja autônoma? Bom, a gente vai falar dos requisitos agora e com certeza vai te ajudar. Porque existe o EB2, existe o EB2NW. Então a gente precisa primeiro definir os critérios do EB2 sem o NW, passa também pela certificação trabalhista. É o tal do Labor Certification. E aí existe um processo junto ao DOL para certificação trabalhista. E aí tem que validar a vaga. É um processo que pode demorar aí em torno de 8 meses, junto ao Departamento de Trabalho americano, Department of Labor, né, o DOL. O DOL ele vai requerer que o aplicante, e aí neste caso o aplicante é a empresa que contrata, que está te contratando, vai exigir que esta empresa demonstre capacidade de pagar o seu salário, vai exigir que esta empresa anuncie esta vaga. É muito parecido com o processo de EB3, mas hoje a gente vai se concentrar nos critérios do EB2NIW. E aí, para o EB2NW, a gente tem que entender que existem dois caminhos para o EB2NW, ok? Dois caminhos. Que dois caminhos são esses? Você pode optar por aplicar como um Advanced Degree, ou você pode optar por aplicar como um profissional de habilidade excepcional. Cuidado para não confundir com habilidade extraordinária. Muita gente confunde. Habilidade extraordinária é lá no EB1, é outra história. É outro sarrafo, a régua é outra. EB1, habilidade extraordinária é lá no EB1, e a gente vai fazer uma live só para falar de EB1 também. Tá combinado, Ricardo? Está combinado. Habilidade excepcional, aí a régua é um pouquinho menor, ok? Então vamos entender como eu vou aplicar o meu processo, como um profissional de grau avançado, um advanced degree, ou um profissional de habilidade excepcional, um exceptional ability. Como eu vou aplicar isso? Porque isso vai definir os critérios. Porque o critério para um advanced degree é bem simples. Basta ter bacharelado, não adianta um diploma de tecnólogo. Não vai funcionar. Tem que ser um diploma de bacharel. O bacharelado mais 5 anos de experiência. Pós-bacharelado. Ah, eu me formei em 2000. Então, você tem que provar que depois dessa data da tua formação, que foi lá atrás, em 2000, você teve 5 anos de experiência. Me formei em 2020, Douglas. Em 2020. Ok, em 2020, então, ah, a depender, né, do mês de formação, você já completou os 5 anos, ou está perto de completar, a depender do mês, a data de graduação. Então, o bacharelado é indispensável, mais 5 anos de experiência pós-data
dessa graduação, que Vale, pode até ser... vale, Oi? vale estágio durante a faculdade, Douglas? Então, esse estágio, é, às vezes, a gente consegue convencer o oficial, mas é raro, tá? É muito raro. Então, porque o texto da regra é claro, é pós-bacharelado. Então, como o texto é muito claro, eu não faria, eu não indicaria que você fizesse isso, porque você vai cair numa discricionariedade muito complicada, tá? Então, o texto da regra é muito claro. Pós-bacharelado e ainda fala em experiência progressiva, Ricardo. Então, e você não pode, exemplo, eu me formei em 2020 e trabalhei um ano, depois fiquei um ano parada ou parado, depois trabalhei mais 6 meses. Você tem que trabalhar, o tempo que você comprovar tem que somar 5 anos. Ponto. Então, não é simplesmente se eu me formei em 2020 e hoje estamos em 2025. Desde então, eu tenho um trabalho mais esporádico, tenho alguns períodos de gap, né, que eu não trabalhei, não vale. Não, não vale. Você vai ter que comprovar, a imigração adora evidências. Ela fala muito em preponderância das evidências, inclusive, né? Porque nós já vimos casos em que a pessoa cumpre até com os critérios e ainda assim o oficial indeferiu. Ele por conta da preponderância das evidências. Então, evidência é muito importante. Não adianta na reunião com o Ricardo, comigo, com Larissa, com quem quer que seja da Conexão Américas, você dizer: eu cumpro. Esse eu também cumpro. Eu também cumpro esse. Aí tá bom. Aí fica todo mundo feliz. Você fica feliz, a gente fica feliz. Aí assina contrato bonitinho. Aí pronto, começa. Aí na fase de juntada de documentos, eu não tenho não. Não consigo esse documento não. Esse eu também não consigo não. Esse outro documento aqui é muito difícil, não consigo não. Aí não funciona. Não funciona. Não adianta você só dizer que cumpre aquele critério. Você precisa materializar. Você precisa evidenciar. A imigração, ela adora papel. Você precisa evidenciar. Inclusive, isso aqui é um documento do USS. Você precisa evidenciar. Não adianta só dizer que eu cumpro, eu sou formado, sou graduado, eu tenho um bacharelado. Tem? Cadê o diploma? Cadê teu histórico? Ó, temos uma pergunta aqui, eu não tenho o nome dessa pessoa, 2ID Import. Tenho que ter a experiência por bacharelado comprovado em CLT ou começa a contar a data de formação? Eu vou incrementar essa pergunta que eu já ia fazer ao Douglas. Vale, Douglas, o dia que eu terminei a faculdade ou o dia da colação de grau onde está escrito o documento, o diploma? Pois é, a colação de grau, aquilo que está no documento é o que conta. Já E se eu terminei a faculdade, concluí a minha faculdade, comecei a trabalhar e por algum motivo eu não consegui pegar o meu diploma e apareceu a faculdade me emitiu o diploma, mesmo que eu tenha tipo graduado, colado o 2 anos grau lá depois em. já É, aconteceu isso. o que E acontece aí, nesses casos? então, nesse caso, o oficial que vai analisar o caso pode fazer um questionamento. E aí às vezes não, às vezes o oficial simplesmente entende aquele cenário e deixa passar. Alguns oficiais, e aí essa discricionariedade é que incomoda um pouco, porque a gente tem um duplo padrão, né? A gente não tem uma, um comportamento padronizado no USS. Essa discricionariedade me incomoda, a mim incomoda, porque tem oficial que vai deixar passar e tem oficial que vai emitir uma RFE, uma Request for More Evidence, para quem chegou depois e não sabe o que é uma RFE, é uma request, é a imigração solicitando mais evidências quanto a alguns pontos de objeção do oficial. Esse pode ser um ponto de objeção.
e ele vai querer esclarecimentos. Por que que o seu diploma, você diz que se formou em 2000 e, sei lá, 2015, mas no teu diploma a data de colação está em 2019. Tem um gap importante aí. Você está demonstrando que já tem experiência na área já a partir de 2017, 2018, mas a tua colação de grau só foi em 2019. E aí a gente vai ter que se explicar numa RFE. Às vezes cabe até uma declaração da universidade. é, Enfim, aí é uma coisa que a gente enfrenta aqui Olha que junto com o interessante, cliente. Douglas. O Hélio, que é o tatuador, né? Ele, agora eu estou vendo aqui o nome, né, do Instagram dele é Me Art Hall, ele fala que esse é meu medo, pois sou tatuador desde 2012, acho que meu sonho vai ser difícil. Ele fala isso porque o 2D Import pergunta, tenho que ter experiência por bacharelado comprovado em CLT ou começa a contar a data de formação? E antes disso, alguém perguntou aqui sobre os critérios, ele mesmo, né? Bom dia, quais são os requisitos para o visto caso a pessoa for autônoma, né? E antes disso, os requisitos para o B2NW. Então, Hélio, vamos começar a desmistificar essas coisas. Primeiro, respondendo a pergunta aqui do 2ID Import, para você com bacharelado, não precisa ser CLT, desde que você tenha uma comprovação. Aliás, o CLT, na verdade, é o regime CLT, a CTPS, que é a Carteira de Trabalho Profissional, ela nem é exigida, não é que não é exigida, ela não aparece, ela não é uma prova documental que a imigração aceite. A gente precisa comprovar, além disso, uma declaração do tempo de experiência dessa pessoa perante ao empregador. Então, se você não é CLT, não tem problema, desde que você comprove o tempo de experiência ou com uma empresa ou de forma autônoma também funciona, você com seu MEI, com seu CNPJ ou com cartas declarando de clientes que você tenha feito de forma autônoma. Por exemplo, eu sou um cuidador de idosos. Eu tenho lá minha experiência e sou formado em enfermagem. E eu não tenho nenhuma experiência profissional em hospital. Eu não nunca fui CLT, nunca fui empregado de ninguém e sou cuidador há 20 anos. Funciona? Claro que funciona, desde que você tenha e nos encaminhe declaração de pacientes que você cuidou, que determinam que você é um cuidador desde então, desde que você tenha pelo menos 5 anos, no caso de um bacharelado, um enfermeiro formado, né, com a faculdade de 4 anos, ou um técnico de enfermagem com 10 anos de experiência. Então você é. E isso tem um jeito certo de fazer. Por isso que é importante o trabalho de um profissional ou um escritório que tenha experiência. Tem um jeito certo de fazer isso, não é? Para você, Ricardo? exato, para você não precisar se adiantar ou tentar achar que você vai primeiro organizar essa documentação para depois falar conosco. Nunca faça isso. O primeiro passo é definir que você quer ir. O segundo passo, depois dessa decisão de se mudar para a América, Deixa eu, deixa eu fazer um parêntese aí, porque eu quero pegar esse gancho. Essa história de que, não, eu vou preparar minha documentação primeiro, depois eu contrato vocês. Você vai perder seu tempo. Nós já tivemos 2 casos aqui, até recentemente, que pessoas disseram assim: olha, eu já estou com minhas pastas todas prontas, pessoal. É só vocês agora, agora é com vocês. Não, 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 não. E aí, quando nós fomos olhar as pastas, os documentos, porque provavelmente ela jogou no chat GPT, provavelmente ela perguntou para o Google, sei lá para quem, e não, estava absolutamente distante da realidade que a gente quer, que a gente precisa. Muito distante. Então, não faça isso, você vai perder seu tempo. Você vai ter um retrabalho desnecessário. Calma. Não coloque a carroça na frente dos burros. Calma. nunca faça isso. Primeiro, contrate um profissional para te ajudar nessa fase inicial de juntar de documentos. Nunca se antecipe, nunca ache que você vai primeiro achar
quais são os documentos corretos. É claro que você precisar ter documentos é importante, sem dúvida nenhuma. Então, Ricardo, como é que eu vou fechar se eu não sei se eu tenho documento? Ora, se você já é um cara que já, na sua experiência profissional, sabe que você trabalhou, sabe que você tem as suas exigências, isso é suficiente. A documentação vai vir de qualquer forma, né? Então, você não sabe se você tem documento, se você não tem um diploma, se você não tem a sua declaração do tempo de experiência. Ah, declaração eu não tenho. Poxa, qualquer um pode pedir para o seu empregador, ou você de forma autônoma, identificar e demonstrar que você tem o seu CNPJ e pedir declarações de clientes. Se você tiver um cliente só, vai ficar difícil, mas geralmente as pessoas têm 20, 30, 100, 200 clientes e vai ser não vai ter dificuldade de você conseguir essa documentação. Então, voltando aqui na questão do Hélio, que está dizendo para ele, está dizendo aqui para a gente que vai ser difícil o sonho, né? Hélio, vamos lá. Temos já tatuadores aprovados, Douglas? Já temos. É só tatuador que serve ou essa turma que eu citei? Eu não sei se. Então, Ricardo, a próxima categoria, que é de habilidade excepcional, vai responder esses questionamentos. E É, quais são é, esses critérios da categoria da habilidade excepcional? vamos Douglas, lá, fala para a gente aí. vamos lá. Então, só para eu concluir o raciocínio do Advanced Degree, se a pessoa disser assim, Douglas e Ricardo, eu tenho o bacharelado, não tenho experiência profissional porque eu resolvi fazer uma pós e um mestrado. E aí eu tenho uma excelente notícia para lhe dar, porque o seu mestrado vai substituir os 5 anos de experiência, Perfeito. tá? Então, por isso é que você tem que procurar. Procura gente para conversar. Agora vamos para habilidade excepcional. Tá, Douglas, eu não tenho um diploma. Douglas, Ricardo, eu não tenho um bacharel. Não tenho. Mas eu tenho experiência profissional. Eu sou. Eu não tenho sequer um diploma de nível superior. Estou fora do jogo? Não, evidentemente que não. E aí vamos entender isso aqui agora. Você precisa demonstrar habilidade excepcional em ciências, artes. Olha aí, tatuador. Artes ou negócios. E negócios amplia a coisa para uma infinidade de atividades. Significa um grau de especialização superior ou normalmente significativamente superior. Estou lendo o site da imigração, tá? Significativamente superior ao normalmente encontrado em ciências, artes ou negócios. E você deve fornecer documentação comprovando que atende pelo menos 3 dos critérios abaixo. E aí vamos aos critérios finalmente. Aí aqui tem uma curiosidade. Antes de eu ler os critérios, tem uma curiosidade, Ricardo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 7 pontos pretinhos aqui na página. 7. Aí a gente encontra na internet uma infinidade de curiosos, de pseudo-especialistas, dizendo, ou mesmo nos grupos de WhatsApp, no, no EB2NW são 7 critérios para a categoria de habilidade excepcional. Não são 7 critérios. A própria imigração, quando a gente recebe, por exemplo, uma RFE para essa categoria, na própria RFE, a imigração vem destacando que são 6 critérios. Vem escrito textualmente assim: dos 6 critérios exigidos, o peticionário parece cumprir X critérios. A própria imigração, num documento oficial do departamento, afirma categoricamente, eu já gravei vídeo aqui mostrando o RFE para as pessoas, que não são 7. Para com isso. São 6. Bom, dito isso, observada esta curiosidade, por que então são 7 pontos? Vamos começar de trás para frente. O último pontinho que está lá, que é o 7º, diz assim: outras evidências comparáveis de elegibilidade podem ser aceitas ou também são aceitáveis. Quer dizer, a imigração está fazendo uma ponderação, é uma consideração. Olha, são 6 critérios, mas se você não conseguir me enviar exatamente o que eu estou te pedindo, mas você tiver evidências comparáveis,
a gente vai analisar e pode ser que elas sejam aceitas. Então, isso aqui, gente, não é critério. Quem diz que são 7 critérios é porque não consegue sequer, deve ter faltado a aula de interpretação de texto. Primeiro critério, vamos a ele. Registro acadêmico demonstrando que você possui um diploma, certificado ou prêmio semelhante de uma faculdade, universidade, escola ou outra instituição de ensino, tipo Senac, Senai, FATEC, enfim, cursos técnicos, outra instituição de ensino relacionada à sua área de habilidade excepcional. Então, se eu fiz um curso, Ricardo, de eletricista industrial, tá valendo? Tá valendo sim. A gente tem cliente aprovado, Tem um eletricista? monte. Temos o Johnny, o Johnny não, Jonathan Suzin. o Suzin, Jonathan Suzin, por exemplo. Então, Douglas, Ricardo, eu tenho um certificado de um curso técnico. Eu sou um tecnólogo, não tenho bacharelado, mas eu sou um tecnólogo, tenho meu diploma. Eu fiz um curso técnico. Tá valendo? Claro que tá valendo. Então, primeiro critério. Vamos falar do último, do mais. Se você está com dúvida se o seu curso técnico vale não só o curso técnico, como um curso que você tenha feito. No caso de um tosador de cachorro, lá no caso da tosa, você não tem faculdade de tosa, você não tem curso especializado, de especialidade nem no Senac, nem no Senai. Quem é que vai treinar esse tosador? Ora, um outro tosador. Onde? Num pet shop. Então, se esse pet shop emitir um certificado que você, durante horas que seja, não precisa ser de meses, que o pessoal fala, poxa, mas eu nunca fiz um curso extenso de meses. Mas se você tem um certificado que mesmo horas de treinamento foi emitido esse certificado, que é o que está escrito, se você colocar e prestar atenção até o final da frase onde ele mostra o certificado, ele fala outra instituição de ensino relacionada à habilidade excepcional. Ora, que instituição de ensino vai treinar um tosador de cachorro? Um outro pet shop. Então, se você que é tosador, você que é tatuador, você que enfim, manicure, você que é motorista, você que é uma profissão que não tem um tecnólogo, não tem uma faculdade, não entrou numa escola propriamente dita, né, um curso como um Senai, um Senac, mas você recebeu treinamento e para esse treinamento você tem o seu certificado que você passou nesse treinamento, é o suficiente. Maravilha, esclarecido. Bom, segundo, vai anotando aí para ver, para saber se você é elegível ou não. Cartas de empregadores atuais ou anteriores documentando pelo menos 10 anos de experiência em tempo integral em sua ocupação. Então, tatuador, por exemplo, tem 12 anos, ok. Douglas, e se eu não fui empregado de ninguém, se eu não trabalhei para ninguém, trabalhei para mim mesmo, trabalhei de forma autônoma, eu trabalhei, abri uma empresa, eu abri uma empresa e trabalhei com a minha empresa, também vai dar certo, tá? Então não fique preocupado. Mas repare que a imigração fala em cartas de empregadores, são declarações, por isso que a CTPS, a Carteira de Trabalho Brasileira, a gente já vem enfrentando uma resistência da imigração faz tempo. A gente se manda só a CTPS, mesmo explicando a lei trabalhista no Brasil, mesmo explicando que aquele é um documento oficial que determina as relações empregado e empregador, ainda assim o oficial quer uma declaração da empresa de que você trabalhou lá e as funções que você executou, quando começou, quando terminou, sua contratação, seu desligamento, o salário que recebia, a declaração é muito importante. Então, cartas de empregadores documentando 10 anos de experiência em tempo integral na sua ocupação.
uma licença, terceiro, uma licença para exercício da sua profissão ou certificação para a sua profissão ou ocupação. Então, se você tem uma carteirinha de um conselho regional, se você tem alguma certificação, por exemplo, para algumas atividades profissionais, sem aquela certificação, você não pode exercer a sua atividade. Ah, por exemplo, um consultor SAP, ele é um tecnólogo, é um TI, então, portanto, ele não tem, pode ser que ele não tenha o bacharelado, a maioria não tem, tem o curso curso superior como tecnólogo, mas ele faz um curso específico em SAP, SAP. Sem esse curso, sem essa certificação, é muito provável que ele não consiga atuar na área. Então, quando eu consigo demonstrar isso para o oficial, que aquela certificação é importante para o desempenho da atividade profissional, fundamental e indispensável, alguns ramos da eletricidade, né? O eletricista industrial, por exemplo. Então, existem algumas atividades que, sem a certificação, você não consegue atuar em determinadas funções. Então, licença ou certificação para a sua profissão. Se você tem, aí, tem mais um. Lembrando, né, Ricardo? São três. Você não precisa gabaritar isso aqui. E se você não tem 10 anos de experiência, Douglas? Então, se você não tá escrito aqui, Ricardo, em lugar nenhum, que o não cumprimento de um critério exclui todos os outros. Isso Mas não por está que que todo escrito. mundo fala que você, para ser um profissional de capacidade excepcional, precisa de 10 anos, mano? Não sei onde eles inventaram isso. Ah, se eu não tenho 10 anos, eu estou fora do game. Quem disse? Quem falou? Onde está escrito? Pesquise no site da imigração, gente. Para de ficar ouvindo gente na internet. Quando as informações contraditarem, vai para o site da imigração. Vai para o manual, política de manual, pesquisa lá. Manual de política EB2NW e o SIS. Ele vai te entregar a página do USS, está toda em inglês, mas é só pedir o browser lá, o navegador, para traduzir, e você vai conseguir entender bastante coisa. Então, para de ouvir coisas na internet, embora a gente também esteja aqui nesse mesmo ambiente falando sobre informações públicas quanto ao EB2NW, cabe também um disclaimer aqui que isso aqui absolutamente não é um aconselhamento jurídico. Para isso você deve contratar um advogado para aconselhamento jurídico, até porque esse processo é um processo administrativo e essas informações são públicas e eu estou lendo, inclusive, estou falando com vocês e lendo o site do USIS. Portanto, essa informação é pública. Então, eu não posso, eu não sei onde inventaram isso, eu não posso só achar, imaginar, pensar que o sujeito não cumpre o critério de 10 anos de experiência, então ele está fora. E começar a falar isso na internet. E o pior é que as pessoas que ouvem isso e que acreditam nisso, o que elas fazem? Elas replicam essa informação, aliás, essa desinformação, e isso vai ganhando corpo, Ricardo. E aí a gente atende pessoas aqui que dizem assim, poxa, eu não sabia. Tem gente que, inclusive, perde a chance de avançar com um processo como esse, desanima, ela desanima e acaba ficando indocumentada, ilegal no país, e aí diz pra gente assim, se eu soubesse, se eu tivesse conhecido vocês. Já ouviu essa, Ricardo? Muitas vezes, inclusive o próprio Hélio está falando que ia ser difícil do sonho acontecer. Hélio, entre em contato com a gente. Eu tenho certeza que você vai não se convencer, você vai entender aquilo que a gente vai demonstrar abertamente para você nos pontos de elegibilidade do Código Federal de Regulamentação no título oitavo, né, onde fala de aliens e nationals, né? Onde lá a gente vai demonstrar esses 7 pontos, ou aliás, esses 6 pontos, o sétimo é uma cláusula de escape, que é o que eles chamam, né? Onde tem esses 6 pontos, e dentro desses 6 pontos, se você tiver 3 pontos, você é elegível.
E pela elegibilidade, você já inicia um trabalho, porque nós, como temos aí outros processos análogos ao seu, né, a outros tatuadores, nós temos estratégia. O que vale é a criatividade. Gente, o que é o NW? NW é o divisor de águas entre você ter o seu caso de B2 aprovado e não. Porque quando você tem somente o NW e tem a empresa, é cara crachá, é a receita de bolo. Se você não tem empresa e passa pela discricionariedade, passa pela subjetividade do oficial de imigração, esse é o ponto crucial. A gente recebe muita gente, Douglas. Eu já ouvi muito pessoas qualificadas, até engenheiro, recebendo informação de outros escritórios dizendo que a pessoa não era elegível. Poxa, se o cara é formado há 15 anos na engenharia e não é elegível, para. Não vem com essa. Se você não tem uma capacidade excepcional tal que você não entenda que o que você faz vai ser interessante para a América, não seja injusto com essa pessoa. Não faça com que essa pessoa perca as esperanças de você simplesmente falar: olha, você não é elegível, faça outra coisa, inventa outra história, mas nunca deixe essa pessoa na frustração, que é o que quase aconteceu com inúmeros clientes antes que contrataram a Conexão Américas, fizeram, né, ou tiveram com outras pessoas, que foi o caso aqui, o Douglas citou do Alex Conejeiro, foi o caso do nosso primeiro tosador, foi o caso de N outras pessoas que antes tiveram informações frustrantes que quase perderam a sua esperança de um dia conseguir o sonho americano, que é o caso aqui, como o Hélio está falando. Poxa, vai ser difícil o meu sonho. Hélio, se você tem 10 ou pelo menos próximo disso, eu tenho certeza que você vai conseguir ser elegível. A gente tem estratégia para um tatuador, de fato, conseguirmos justificar, argumentar e comprovar o interesse nacional, isto é, convencer o oficial de imigração que o que você faz no Brasil vai ser interessante na América. Este é a grande questão, o grande divisor de águas entre aprovar ou não o caso. É o convencimento, é a criatividade que só a Conexão Américas faz. Se você perguntar para qualquer empresa que está por aí fazendo o que a gente faz há muito tempo, inclusive os gabaritados, hein? Os gabaritados. Se você, Hélio, for lá e perguntar para eles se você tem a elegibilidade, eles vão falar que não. E não é a elegibilidade que está em jogo, é o interesse nacional. Então, não é qualquer empresa, aliás, eu desafio aqui, porque isso a gente já ouviu muito disso, eu desafio aqui uma empresa qualquer que seja, que fale que um tosador de cachorro é elegível, que o tosador de cachorro tem o interesse nacional, que tem até o green card, ou que o vendedor de sapato, todos esses que eu citei, o motorista da van, gente, não é o velho da van, não, é o motorista da van escolar, o carteiro, o churrasqueiro, o O, professor de educação marte, física de escola primária, o martelinho de o ouro, lembra? martelinho de ouro, né? Aham. Ou o próprio mecânico de automóvel. Bom, aí a N pessoa pode outros. pensar assim, Ricardo, não, ele é um contador de história. Não, Aham, aham. entra nas nossas. Você está aqui no Instagram nos assistindo, então, terminando a live, vai lá, surfa aí o nosso Instagram, que você vai achar um monte de prova social, pessoas com green card, depoimentos, pessoas emocionadas ao receberem a notícia da aprovação. Isso aí é o que mais tem. Quarto Tá critério, pinado, Ricardo, Douglas, tá pinado lá no nosso Reels. Eu não sei se é assim que fala, porque eu não sou muito dessa parte do Instagram, mas naquela segunda tabelinha lá do Instagram, tá pinado. É o primeiro, chama Motion Aprovada. Isso foi uma motion onde esse camarada que está na moto é é esse um groomer, tosador de cachorro, o exatamente. Ele groomer, o tosa tosador de cachorro. É o cachorro, Wellington chamado Leal. Wellington Leal, teve a sua motion que estava praticamente negado o caso dele. A gente Era uma noite. reverteu uma noide. Foi uma das noides que eu citei antes, que a gente conseguiu reverter, foi o caso do Wellington, que é groomer. Então, esse groomer, né, conseguiu a aprovação de uma noide. Não é só uma noide que foi aprovada, a gente conseguiu a aprovação de uma noide de um groomer, né?
O Assis foi o primeiro lá, o tosador de cachorro, que foi a quebra de paradigma, o nome que eu uso é esse, quebra de paradigma, que inclusive ninguém na imigração já tinha visto isso antes. Foi inovador. O que o Danazar fez, a gente nunca apareceu na mídia falando sobre isso. O que o Danazar fez lá em 2016, a Conexão Américas fez a partir do Assis, do tosador de cachorro. Ninguém, se você for qualquer escritório de imigração, como um tosador de cachorro, como um fotógrafo, como um profissional um churrasqueiro, um pipo, o que for, ninguém vai falar que você é elegível. A elegibilidade, quiçá por falar do interesse nacional, que no fundo é o que a pessoa tinha que falar. Poxa, eu E, não e tenho essa tem o habilidade, eu não tenho caso, essa criatividade de conseguir aprovar o teu e, caso. e tem o caso da Diana, também tosadora, tá? Groomer. E a Diana, quando nos procurou, Ricardo, ela estava já sob asilo. Asilo, Ela estava com pedido de asilo pendente. ponto. Você que tem um pedido de asilo, que está aí na corda bamba, porque as pessoas que estão sob pedido de asilo, que não têm prova substancial para demonstrar que esse pedido de asilo não é frívolo, não é simplesmente algo que você fez para benefício próprio, porque se você fez isso, vai sim ser um problema muito grave para você. Corre enquanto é tempo. Não, você não perdeu, você não assinou a sua sentença de morte perante a imigração até que eles analisem o teu caso. Então, se o seu caso ainda não for analisado, corre para falar conosco, para a gente fechar o teu caso e na aprovação a gente vai desistir do seu pedido de Existe aí asilo. uma estratégia, né, Ricardo? Tem. É bom a pessoa Então, entrar em contato fala com com a a gente. gente. Não, o seu caso não está perdido até que ele Exato. seja analisado, obviamente. Porque se ele for analisado, aí já não dá muita coisa para fazer. Mas como eles têm uma solicitação, essas análises de asilo, e porque são em número muito grande, elas estão demorando muito tempo, ainda é tempo. Se você não teve o seu caso analisado, ainda é tempo de você falar conosco para a gente tentar reverter isso daí. Exato. Seguindo aqui com os critérios de habilidade excepcional, o quarto seria prova de que você recebeu, quarto critério, prova de que você recebeu um salário ou outra remuneração qualquer por serviços que demonstrem a sua capacidade excepcional. Tá? Então, se você não trabalhou de graça, se você não é trabalhou por filantropia, então você também muito provavelmente vai cumprir esse critério aqui. Participação, quinto, participação em associações profissionais. Em associação profissional ou profissionais, quer dizer, associação. Douglas, eu só faço parte de uma, tá tudo bem. Eu faço parte de mais de uma, melhor ainda. Tá? Então, fazer parte de uma associação profissional pode ser, por exemplo, um sindicato, né? Pode ser um conselho regional, pode ser uma associação brasileira de tosadores, um exemplo. Tá? A associação associação, como o caso da sapateira, né? Que a gente conseguiu aprovar, ela fazia parte. Era em Franca, não é, Ricardo? Sim, Franca, né? vendedora de sapato de Franca, sim. Isso. Isso, não é sapateira, é vendedora de sapato. De Franca, ela fazia parte de uma associação lá em Franca e foi aceito. Participação em associações profissionais e, por último, reconhecimento por suas conquistas e contribuições significativas para o seu setor, por seus pares, por seus colegas, entidades governamentais, organizações profissionais ou empresariais. Aqui são as tais famosas cartas de recomendação. Mas também tem método, tem um jeito correto de fazer isso. Tem um entendimento aqui nas entrelinhas que muita gente peca nesse entendimento. Contribuições significativas para seu setor, para sua área. Cuidado para você não enviar cartas de recomendação dizendo que você contribuiu fortemente para a sua empresa, para a empresa que você trabalhou apenas, e que aquilo não fez nem cócegas no setor como um todo. Então, muito cuidado. Tem pegadinhas aí que muita gente vai no tal do faça você mesmo, vem cá, compra minha mentoria,
tem aqui um copia e cola. Cuidado com essas coisas aí que andam derrubando as taxas de aprovação de protocolos brasileiros, como nós exploramos e demonstramos isso ontem com números oficiais da imigração, que o Brasil está muito distante da média global de aprovações, que nesse momento está em 99%. 99% de aprovação dos casos de EB2NW. Isso porque esse governo é um malvadão, que o Trump quer mandar todo mundo embora. 99%. Ah, não está acreditando no que o Douglas está falando, não? Tá tudo bem. Procura no próprio site do USCIS que você vai encontrar. Pede para o chat GPT que ele vai te ajudar também. Olha, me apresente o link oficial do USCIS com o arquivo, com relatório trimestral de aprovações dos processos de EB. Pronto. Aí, estou te dando prompt aí, já prontinho. E aí o chat vai buscar e vai te encontrar, se você tiver dificuldade de achar lá no site do USCIS. Então, os números não mentem, são números oficiais. A taxa de aprovação nesse momento é 99%, né? Então, enquanto os brasileiros, no ano passado, a taxa de aprovação estava na casa de 60%, não é isso, Ricardo? 60 e pouquinho, né? Infelizmente, isso. Então, assim, é uma discrepância muito grande. Mas por quê? Por conta dessa coisa do faça você mesmo. Tem gente vendendo curso de EB2NW por aí, assim como se fosse curso de fazer pão, monte sua pizza. O Por Joga está último, perguntando se nós temos aprovações na área de logística. Temos sim, meu Joga. Deus do Temos céu. sim. O D2 Import aqui, 2ID Import, adestrador de cães, guia e acompanhamento emocional, reconhecido no segmento, pode aplicar para habilidade extraordinária? Habilidade extraordinária, sim. Se você tiver os critérios, sim. Depende. É o EB1, Sim, né? sim, sim, É. com, Desde que com, você, desde que com você asterisco aí. exato. O asterisco é importante porque a habilidade extraordinária, né, é o visto EB1, a habilidade excepcional é o visto EB2 e a habilidade extraordinária é o visto EB1, onde você tem 10 critérios, e se você atingir 3 critérios desses 10, qualquer dos 3, igual a qualquer dos 3 do EB2, então você não precisa do prêmio, né? Aliás, o prêmio é um prêmio, é uma questão relevante, sem dúvida, mas não é o preponderante, como é o caso de um visto EB2NW, visto EB2 Advanced Degree, que você precisa de um bacharelado e precisa de 5 anos. São dois requisitos mínimos. Se você tem um bacharelado com 4 anos, não serve. Você tem um bacharelado com 6, serve. Você tem um técnico com 5, não serve. Então, você tem que ter os dois. Isso é preponderante. No caso de critérios, não existe um preponderante mais do que o outro. Não tem isso. Então, se você é uma pessoa de habilidade extraordinária, onde você atinge pelo menos 3 critérios, qualquer dos 10, entre 10, você é elegível. Exatamente. Bom, e agora, caminhando para o final, a gente tinha prometido não demorar muito, mas é um assunto realmente com muitos detalhes, mexe com a curiosidade de muita gente, desperta muitas dúvidas, é complexo, não é simples. A Olha gente só, o próprio Hélio falando, rapaz, a confiança que vocês me passaram foi surreal. Irei entrar em contato logo, logo. E aí ele fala Obrigado. depois, já procurei umas aí que nem me deram atenção e já me deram logo de cara. Gente, é o que a gente fala. Não é que a gente passa confiança, além da comunicação ser bem feita, ser bem elaborada, nós demonstramos isso de fato bastante transparente na origem. Então, não cabe dúvida, não suscita nenhuma. Não paira nada que você tenha eventualmente ouvido de outro escritório, de outra pessoa ou de outra fonte, como o Google, como o YouTube, com outros sites, quando a gente está demonstrando aquilo que o Douglas está mostrando. A fonte original é esse site aí do governo americano, dentro do Departamento de Imigração. Então, se a gente mostra isso, está escrito isso, não resta dúvida nenhuma, você vai conseguir entender preto no branco, o que é contra fatos, não há argumentos.
Tá aqui, ó, Ricardo. É o site da imigração. Olha aqui a Isso ele logomarca. faz toda vez. Logomarca aqui no cantinho. Esse é o selo do Departamento de Imigração. Ó, imigração baseada em emprego, segunda preferência. Second preference. Tá aqui, ó. O site é da imigração. Os critérios estão aqui, ó. Os critérios para habilidade excepcional estão aqui. Os Uhum. critérios para um advanced degree estão aqui, ó. Evidência. Está no campo de na coluna evidência. E aí, bacharelado mais 5 anos de experiência. Então, é critério objetivo. E lá embaixo fala do NIW. Então, aqui vem o primeiro prong do NW, são 3, né? Ó, em negrito está assim, ó, elegibilidade para isenção por interesse nacional. Provas de que seu empreendimento tem mérito substancial e importância nacional. Segundo prong, tá aqui embaixo. Evidência de que você está bem posicionado para avançar com quê? Com seu empreendimento. E por último, no geral, ser benéfico para os Estados Unidos, renunciar, dispensar a oferta de emprego, portanto, aos requisitos de certificado ou certificação de trabalho permanente. Ninguém está aqui dando apenas opinião. Caramba, fiquei com um carão grande. Ninguém está dando só. É claro que nós temos opinião, né? Mas não é com base na minha opinião, naquilo que eu acho. O que a gente está dizendo aqui, o que nós estamos falando aqui, o que sempre falamos é com base naquilo que a imigração deixa, inclusive a informação está disponível para qualquer pessoa entrar aqui e pesquisar. É isso. Vamos ficando por aqui, então. Ricardo, eu prometi para Raíssa, que a Raiz, gente. inclusive, é cliente nossa, tá, Douglas? Raiz é uma Ah, querida cliente nossa. que legal. Obrigado, um beijo para você, Raice. O outro cliente nosso que tem aqui falando com a gente também aqui, onde é que está aqui? Eu tinha visto ele antes aqui. Ah, Caramba, tem muita pergunta aqui, tem rapaz. bastante, tem bastante. O Giliar, um abraço, Giliar. Giliar de Rolim de Moura. Que legal. A gente tem alguns aprovados de Rolim de Moura. Gente, Rolim de Moura, olha só, olha o Impressionante. Brasil. Rolim de Moura é uma cidade de 50 mil habitantes no interior de Rondônia. Então, a gente atende de Oiapoque ao Chuí, da onde você estiver, e tivemos, como a gente já falou também, não é que o nosso foco são os brasileiros, como nós somos uma empresa brasileira e falamos português, nós atendemos naturalmente muitos brasileiros, mas gente do mundo todo já passou pela Conexão Américas. Agora, até de Ricardo, Rolim de Moura, né? Não é que a gente está é, sendo preconceituoso, é que é uma cidade muito pequenininha do interior de Rondônia. é. Ricardo, eu vou dar uma missão aí para quem, o Augusto, Fernando ou Bianca, da Conexão Américas, quem estiver nos assistindo, Lucileide, que eu vi que já está por aqui também, printar, dar um print nessas perguntas, Para a gente responder depois, né? porque é muita coisa, Ricardo. Então, não deu para gente responder todo mundo. E eu vou te falar, aqui eu ainda tinha mais 12 perguntas aqui. É. Então a gente vai ter que repetir, fazer um repeteco Vamos falar desse, depois desse sobre o tema. assunto, porque inclusive está se aproximando aí já do horário das primeiras reuniões e a gente vai ter que Sim. encerrar por aqui. Gente, muito, mas muito obrigado. Me sinto muito honrado. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença por aqui, com suas perguntas, com suas dúvidas, que não só esclarecem a você, mas aos outros que estão acompanhando essa live. Então, muito obrigado. Eu prometo, nós prometemos, é um compromisso. Essas perguntas, eu estou aqui fazendo uma consideração até para dar tempo do pessoal aí printar, porque eu quero essas perguntas todas para que a gente possa. Amanhã tem live? Que dia é hoje? Não, amanhã não, amanhã é sexta. Amanhã rapaz, já é quinta-feira, Ah, gente. Então, na segunda-feira, né, Ricardo, a gente já pode começar já depois do respondendo as nosso. perguntas, sim. Depois do nosso bom dia, na segunda-feira a gente já começa a tratar todas essas perguntas aqui. Por exemplo, a Dani
pergunta como estão o nível de aprovação no EB1 no governo Trump. Mesma coisa, Dani. Mais de 90%, Dani. Nesse ano fiscal de 2025, 98, quase 99, 98, alguma coisa é, em porcentagem de aprovações de EB1. Então, está muito alto também. Então, assim, gente, segunda-feira a gente promete. Segunda-feira a gente abre a live respondendo todas essas perguntas e eu ainda tenho 12 perguntas aqui comigo separadas, tá bom? Ó, beijão no coração de todos vocês, muito Valeu, obrigado. gente. Esse foi mais um DR Sem Filtro. Amanhã não tem, que é de segunda a quinta, mas segunda-feira, Ricardo, tamo junto? Tamo junto. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.